A partir de agora, entramos na segunda etapa, né? Na verdade, finalizando o módulo 5 e dando já a introdução no próximo módulo, que é o módulo 6, que é a parte do segmento. Mas para isso é uma transição do módulo 5 para o módulo 6, é o que vai abordar essa aula 5, que já preparando para a entrevista de segmento. Ela deve ser aplicada, essa entrevista de segmento, ela deve ser aplicada quando a criança apresenta o resultado de risco médio. Por exemplo, a gente fez todas aquelas 20 perguntas, né? Todas as 20 perguntas, e se a pontuação lá der um risco médio, que pontuação é essa? É quando busca a pontuação fica em 3 e 7. E aí, naquele questionário que nós fizemos nas aulas anteriores do MChat, ela vai ser necessário a entrevista de segmento. O grande diferencial dessa entrevista é que ela não repete todas as 20 perguntas, mas foca apenas nos itens que foram respondidos como risco. O objetivo é simples: confirmar ou descartar essas falhas, reduzir falsos positivos e tornar o rastreamento mais preciso. Então, neste modo, vamos aprender a conduzir essa entrevista, item por item. Ou seja, nós vamos, nesse módulo agora, a gente viu todas as perguntas, as 20 perguntas, e a gente vai ver ali o que pontuou, o que não pontuou, e vai fazer um somatório geral. E de acordo com o que pontuar ali, a gente vai dar continuidade a esse rastreio ou indicar diretamente para uma avaliação mais especializada. Até aqui, os módulos anteriores, estudamos as 20 perguntas do MChat. Agora chegamos ao momento de interpretar os resultados. É importante lembrar que a própria caderneta de saúde da criança já traz uma tabela com a pontuação e os encaminhamentos, em detalhes como essa tabela funciona e como aplicá-la na prática. E no próximo módulo, né, o módulo 6, vai dar continuidade a isso, vai aprofundar mais essa questão do segmento. Então, como funciona a pontuação? A interpretação começa pela regra básica, que quase todos os itens a resposta é não, indica risco. E quais são as únicas 3 exceções que nós vimos nas aulas anteriores? É o número 2, a pergunta 2, a pergunta 5 e a pergunta 12, em que a resposta sim é que indica o risco. Cada resposta considera que o risco vale 1 ponto. Essa é a lógica usada para chegar ao resultado final. Então, até aqui, as perguntas 1, 3, 4, 5, 6, melhor dizendo, as 20 perguntas, com exceção da 2, 5 e 12, a resposta de risco é não. Então, se recebeu não para essas perguntas, pontua que no final vai ser feito um somatório para saber qual o risco dessa criança. E essas são as exceções. Das 20 perguntas, apenas a 2, que é a preocupação com surdez, a 5, que são movimentos incomuns com os dedos perto dos olhos, e a 12, que é a hipersensibilidade ao som, se ele tem essa hipersensibilidade ao som, onde o sim é o que é o risco. Então, vamos detalhar a regra de pontuação. Em quase todas as perguntas, quando o cuidador responde não, isso indica risco, denota a ausência de um comportamento esperado para a idade. Por exemplo, não apontar, não compartilhar interesse ou não imitar. E como foi falado, existem essas 3 exceções, onde que o sim descreve o risco. Vamos dar um exemplo. No item 2, na pergunta 2, quando o cuidador já suspeitou de surdez, o sim sugere que a criança pode não responder ao som ou ao nome, o que pode estar associado a sinais de risco. Na 5, presença de movimentos incomuns com os dedos, foi aquilo que a gente viu no item 5. Se tem a presença, o sim é o risco. No 12, teve um incômodo excessivo, por exemplo, um barulho de liquidificador, de aspirador de pó, som muito alto da televisão, ou como eu dei o exemplo do meu filho, barulho, cantar parabéns no aniversário, ele já bota a mão no ouvido, então é sim e já é um risco. Então, a diferença são as outras, que é o não. Por exemplo, vou dar um exemplo do item 1.
Se você apontar para algum objeto no quarto e o seu filho olha para esse objeto, se sim, normal. Agora, se não, você pontua. Então, conseguiu entender a diferença? Então, aí vai pontuando para depois chegar no resultado. E agora? Como é que a gente vai chegar no resultado? A gente fez todas as pontuações. Onde ele respondeu normalmente não pontua, onde ele respondeu que tem, no caso, onde ele respondeu não, pontua, e naquelas 3 exceções, 2, 5, 12, o sim pontua, a gente vai chegar a uma classificação. E essa classificação ela pode ser de baixo risco, risco médio ou risco elevado. Depois de somar os pontos, chegamos à classificação de 0 a 2 pontos. Se quando for feito o MChat, a pontuação ficar entre 0 e 2 pontos, significa que ele tem um baixo risco, ou seja, o risco é muito baixo para que tenha transtorno do espectro autismo. Então, nesse caso, quando a criança completar 2 anos ou 24 meses, vai ser necessário refazer o MChat. Agora, se na nossa pontuação ele buscou uma pontuação de 3 a 7 pontos, é risco médio. E aí, nesse caso, quando é risco médio, aí vai sim aplicar a entrevista de segmento, que vai ser o nosso próximo módulo. Foi aquilo que eu falei no início da aula. Se ele for de médio risco, de risco médio, ele vai ser levado para segmento, que é a segunda etapa do MChat, para obter informações adicionais sobre as respostas que indicam risco. E uma coisa, só vai ser feita o segmento nas questões que foi pontuado, onde ele foi pontuado para risco. Por exemplo, se ele teve, vamos supor, 3 pontos, ele pontuou exatamente. Ele pontuou na 1, ele pontuou na 2, na 1 é não, ele pontuou, na 2 é sim, ele pontuou, e na 5, que é sim, também ele pontuou. Então, se ele teve 3 pontos, ele já é indicado para aplicar a entrevista de segmento. E somente nessas 3 perguntas que ele teve, no caso, a um não e a 2 e 5 sim, que vai ser feita a entrevista de segmento. Então, só fará a entrevista de segmento nas perguntas onde ele pontuou para o risco. E se porventura ele teve maior ou igual a 8 pontos, de 8 a 20 pontos, aí o risco é elevado. A criança deve ser encaminhada imediatamente para avaliação diagnóstica e intervenção precoce. É necessário acionar as equipes multiprofissionais ou a rede de atenção especializada para começar o tratamento mais precoce possível. Essa classificação é a mesma que está na caderneta, mas agora estamos entendendo ela como ela é construída. Então, cada faixa de pontuação leva a uma conduta. Com baixo risco, oriente-se a repetir o teste em consultas futuras, especialmente se a criança tiver menos de 24 meses. Então, deu baixo risco, que a criança tem menos de 2 anos, quando ela completar o aniversário dela de 2 anos, ela vai fazer de novo. Se for de médio risco, já vimos aqui, se ficar entre 3 e 7 pontos, ela vai fazer a entrevista de segmento apenas nas perguntas que ele pontuou. E se ele tiver alto risco, ele vai ser encaminhado diretamente para o atendimento especializado, para o tratamento mais precocemente possível. O encaminhamento para avaliação diagnóstica deve ser imediato. Mas atenção, em caso de suspeita por parte da família, por parte dos pais, por parte do profissional, a criança deve ser encaminhada para avaliação, mesmo que o resultado seja de baixo risco. Vamos supor que naquela questionário lá só teve 2 questões, né? 2. E aí deu baixo risco, então é necessário fazer só 24 meses. Mas, se os pais ou o profissional achar que deva ser encaminhado para avaliação, ele pode ser encaminhado. Então, com isso, fechamos a interpretação da pontuação. Então, se nessa pontuação ele der médio risco, vai ser necessário a entrevista de segmento, que é a próxima etapa, e também é o nosso próximo módulo de aula, que vai falar sobre a entrevista de segmento para essas crianças que alcançaram a pontuação de 3 e 7 pontos, que é de baixo risco. Então, assim, agora finalizamos o nosso módulo 5, onde falou sobre todas as perguntas do MChat, as 20 perguntas. Também já deu
falou sobre como é feita a pontuação, como é a classificação de risco e já dando a introdução para o próximo módulo, que é a entrevista de segmento. Eu quero agradecer a todos. Lembrando de não deixar de fazer o quiz. É muito importante que você realize o quiz para treinar o conhecimento, para reforçar o aprendizado. E eu quero já de mão agradecer a participação de todos. Meu muito obrigado e espero vocês no próximo módulo. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.